Bom, galerinha, a Isabelle, que está do meu lado aqui, ela não sabe da história do rei Davi. Tô certo, Isabelle? Sim. O rei Davi, você acha que ele era bonito ou feio? Eu acho que ele era bonito. Você acha que ele era negro, asiático, loiro ou ruivo? Eu acho que ele era ruivo. Acertou. Acertou. Vamos lá. É o seguinte, o povo de Deus, depois que ele foi liberto do Egito pelo Moisés, falei do Moisés, vocês queriam que eu falasse um pouquinho, eles começaram a vagar até a terra prometida, que se chama Canaã. E eles não tinham rei. Eles tinham Moisés que comandava, aí depois o Josué comandou. Quando Josué morreu, precisavam de líderes e Deus instruía sempre alguém para ser o líder. Mas não era rei, era um líder. Aí começou a fase bíblica dos juízes. Porque Moisés, ele, depois que libertou o povo que estava do Egito, preso, ele virou um juiz. Por que ele virou um juiz? Porque, imagina, tinha mais de 1 milhão de homens, sem contar mulheres e crianças e idosos. Só homem 1 milhão. Imagina quantas famílias tinha, quantos problemas de um pegou a galinha da casa do outro. Aí quem que ia resolver isso aí? Não tinha policial, levava para Moisés. Moisés era um juiz e decidia o que ia acontecer, entendeu? Ele julgava. Depois do Moisés foi o Josué. Josué morreu, aí Deus começou a colocar os juízes. Aí teve vários anos com juízes. Inclusive, você já ouviu falar do Sansão, Isabelle? Já ouvi falar. O Sansão, ele... Qual que era a principal característica do Sansão? Eu só ouvi falar ele de nome. Só de nome. Ele tinha cabelo grande ou comprido? Eu acho que ele tinha cabelo grande. Acertou! Ele era forte ou fraco? Forte. Exatamente. Sansão era um homem muito, muito, muito forte. Dizem que ele matou 1000 filisteus, que eram uns inimigos, né, do povo de Deus, só com uma queixada de jumento. Sabe o jumento, né? Um jumento, você sabe o que é um jumento, né? Eu sei. Então, o jumento morreu e ele viu a cabeça do jumento morto. Aí tem o queixo do jumento, sabe? Sim. Ele pegou o queixo do jumento e usou como uma arma e matou 1000 pessoas só com o queixo de jumento na mão. Tá na Bíblia isso aí. E Sansão, além de ser forte e tal, ele era juiz. Era juiz. Juiz também? Era. Aí foi passando o tempo, veio o quê? A era dos profetas. O que é um profeta? Deus falava com a pessoa, e ele ouvia de Deus e passava para o povo. E o último juiz se chamava Samuel. E ele virou o primeiro profeta. Ele é o último juiz e o primeiro dos profetas. E o Samuel, ele ouvia de Deus o que Deus queria que o povo fizesse. E o povo de Deus, de Israel, né? Ele via que os outros povos tinham reis. E o povo de Deus não tinha nenhum rei. Tinha só o profeta Samuel que comandava, né, através de Deus. E não precisaria ter um rei, né? Porque, na verdade, o nosso rei é o próprio Deus, né? Porém, o povo começou a ficar falando pro Samuel. Samuel, a gente quer um rei, todo mundo tem rei.
Parece até o Kiko chorando pra Dona Florinda querendo um brinquedo. É isso aí. De tanto o povo ficar falando pro Samuel, Samuel falou assim: Senhor, o povo quer um rei. Aí Deus falou assim: beleza. Eu não queria dar. Deus não queria dar um rei pro povo. Porque não precisava dar um rei pro povo. Porque Deus é o rei. Mas como o povo quer, beleza. Aí Deus indicou uma pessoa para ser rei. E na Bíblia fala que era um homem bonito, que nem o Chaves fala. Pessoa bonita. Era bonito mesmo, era um homem alto. Na Bíblia fala que tinha uma aparência bonita e se chamava Saul. Saul. Como se chamava, Isabelle? Saul. Não é Sagu, é Saul, tá? Saul. Nunca ouvi falar. Então, você tá aprendendo, é isso aí. Aí o rei Saul foi ungido como rei. O profeta Samuel derramou azeite, né, óleo na cabeça do rei Saul, através de um chifre de bode, não sei. E ungiu, ele virou rei de Israel. Rei. E como que funcionava? Ele era rei mesmo, tinha tipo um palácio, na época eu acho que era tenda, mas tem a tenda real. Ele era um rei. O rei tem as suas coisas boas de ser rei, né? E quando tinha guerras, que tinha muita guerra, né? Aí o que acontecia? O Samuel falava pro rei Saul assim: ó, Deus manda dizer para você matar todo mundo daquele povo na guerra. Mulher, criança, velho, homem, tudo, todos os despojos, todos os ouros, tudo que é daquele povo, queima. Aí o rei Saul obedecia. Aí tinha outro caso, outro povo, Deus mandava dizer, Samuel que passava o recado pro rei. Deus manda dizer para matar todos os homens, mas as mulheres e as crianças e os idosos você não mata e traz para Israel para virar o nosso povo. Cada situação Deus dava uma direção diferente. Ok. Aí de tanto Deus fazer isso aí, o rei Saul, que ele não é santo, né? O único santo que está na Bíblia é Jesus mesmo, que nunca pecou. Todo mundo pecou, até o Samuel, ele tem pecado, né? Mas ele procurava ficar sempre obedecendo a Deus. Teve uma situação que o Samuel falou assim pro rei Saul: Rei Saul, mata todo mundo! Mata o rei inimigo, mata os homens, os soldados, as mulheres, as crianças, os velhos, não pega nada, queima tudo. Beleza, porém o Saul desobedeceu. Trouxe o rei para Israel, queria fazer um acordo político. Quando Samuel foi lá em Israel lá, e viu que o rei estava vivo, ele olhou para o Saul, olhou para o rei inimigo vivo. Samuel puxou a faca aí no rei. Samuel matou o rei, porque Samuel queria obedecer a Deus. E Samuel já estava muito bravo com o rei Saul, que desobedeceu a Deus. Bom, nisso Deus diz para Saul: não estou gostando. Não, Deus disse para Samuel, na verdade, ele não falava com Saul. Não estou gostando de Saul, vou levantar um novo rei em Israel. Um rei diferenciado. As pessoas não, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É assim que tá. A cidade que Davi nasceu
é a mesma que Jesus nasceu. Como chama a cidade que Jesus nasceu? Jerusalém? Não? Aquela música, bate o sino, pequenino sino de Belém. Belém. Jesus nasceu em Belém, porque é uma profecia, foi uma profecia que da linhagem do rei Davi, o ungido de Deus, o cordeiro, ia nascer de Belém. E nasceu Jesus de Belém. E Davi nasceu em Belém, e o pai de Davi chamava Jessé. Jessé, ele era um agricultor, e também ele tinha animais, né, tipo ovelhas, assim, ele era um cara que cuidava dos animais. Ele tinha vários filhos, e o caçulinha era o Davizinho. Franzino, pequenininho, magrinho, ruivinho, mas tinha um coração gigante. Deus mandou Samuel na casa de Jessé. Aí quando Jessé viu Samuel chegando, o profeta chegando, não entenderam nada. Aí o profeta falou: ô Jessé, tudo bem? Tudo bem, entra na minha casa, tudo bem, vou entrar. Ele entrou. Aí o Samuel falou assim, ó, traga aqui todos os seus filhos. Aí chamou os filhos, os fortões, os caras que estavam já no exército de Saul, já tinha irmão de Davi que já estava no exército, forte, guerreiro, e chamou todos os filhos. Aí Samuel viu todos os filhos assim, procurou orientação para Deus, e ele disse: Jessé, todos os filhos estão aqui mesmo? Aí Jessé olhou para a mulher dele. Ela olhou para o Jessé. Não, tem mais um, mas é o caçula, ele tá lá fora cuidando das ovelhas. O Davi, ele era pequenininho. Até os próprios pais do Davi não botavam fé nele, entendeu? Aí Samuel falou assim: tem mais um? Tem. Então, manda buscar. Quando Davi bota o pé dentro da casa, Samuel falou: é ele. Ele é o escolhido de Deus para ser rei. Davi, ele tinha uns 15 anos na época. E ele foi ungido rei adolescente. Novamente com chifre. Dentro do chifre tinha óleo, um azeite. Com azeite derramou na cabeça do Davizinho. E ele foi ungido rei. Mas quem estava no poder? Saul. Saul estava ainda no poder. Ele era rei. Como que vai tirar o rei do poder? Você acha que Saul ia sair? Beleza, Deus mandou, tô saindo. Você acha que ele ia sair assim? Não. Para você ter uma ideia, Isa, para Davi assumir o trono, passou tempo pra caramba. E ele já foi ungido rei, hein, antes de assumir o trono. Mas o Davi era muito especial. Ele tinha batalhas que ele travava sozinho. Ele chegou a matar um leão e um urso sozinho. Sabia? Incrível. Defendendo as ovelhas do pai dele. Ele matou um urso e um leão sozinho. Ou seja, ele era corajoso. Eu correria. Então, ele era corajoso e pequenininho. Porém, estava tendo uma guerra, depois de um tempo, né? Aí ungiu, depois passou um tempo, estava tendo uma guerra do povo de Deus, de Israel, contra os filisteus. Os mesmos caras que o Sansão matou 1000. É a mesma turma. Sansão matou 1000 filisteus, tinha os filisteus de novo lá,
querendo dominar Israel. Aí, geralmente nessas guerras de antigamente, isso aí aconteceu até no filme de Troia, né? Que o Brad Pitt participou. Antes de ter a guerra, para matar muita gente, o que eles fazem? Eles falam assim, ó, é o seguinte, você manda o seu campeão que eu mando o meu campeão. Se o meu campeão ganhar, a gente ganhou a guerra. Se o seu campeão ganhar, nós perdemos a guerra. Aí só morre um. Tinha isso aí antigamente, nas guerras. Aí os filisteus cercaram o acampamento de Israel lá, do rei. O Saul estava lá assim, com os soldados, tudo já com a armadura assim, pra guerra. Aí os filisteus falaram assim, ó, a gente vai mandar o nosso campeão. Eu quero que você mande o seu campeão. Porém, sabe quem que era o campeão dos filisteus? Quem? Um gigante de 3 metros de altura chamado Golias. 3 metros de altura? Era mais, na verdade, falam que é mais de 3 metros de altura. Meu O escudo, Deus. só o escudo desse gigante era da altura de um homem. Era um Muito gigante. Gigante. Mais de 3 metros de altura. Chamado Golias aí, ó. O Sartre falou certinho. Mano, naquela época não tinha revólver, não tinha nada. O máximo era arco e flecha, né? Mas eles não podiam matar o gigante atirando arco e flecha, porque questão de honra mesmo, tinha que ser um cara, 1 contra 1. É um x1. Ok? Sim. Aí o Saul falou assim, quem que vai lutar pela gente? Aí os soldados tudo tremendo na base. Nessa época o Davi já tava lá, andando lá perto lá do palácio. Aí o Davi chegou perto do rei e falou assim, ó, manda eu. O rei Saul olhou assim, que? Olha o seu tamanho, mano. O tamanho. Manda eu. Porque ele sabia. Ele já matou o quê? Um leão e um urso, não matou? Deus está com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. Quando Deus está com a gente, o impossível acontece, cara. É milagre, tá? Quando Deus está com a gente, não tem problema, não existe problema. Aí o rei Davi, o rei Davi não, o Saul, mano, você é doido, cara, você é doido. Os soldados deram risada. Aí o rei Saul falou assim, ó, beleza. Traz aí a minha armadura e bota no Davizinho aí, pra ele enfrentar. Ele ia morrer mesmo, tá? Bota a minha armadura nele, pelo menos. Quando colocou a armadura do Saul, ele era alto, bonitão e alto. Quando botou no Davi, a armadura era muito grande, muito pesada. Ele nem conseguia ficar de pé com a armadura do Saul. Aí o Davi falou, não, eu não consigo nem me movimentar. Tira essa armadura, eu vou com a minha roupa normal. Aí Davi foi lá pro campo de batalha com a roupa dele normal. Aí ficou de um lado Golias, de outro o Davi. Você sabe o que aconteceu ou não? Essa história é uma história famosa, você sabe ou não? Eu acho que o Davi morreu. Não. Não. É o seguinte. O gigante xingava o Davi, né? Falava assim, eu pedi pra vocês me mandarem o seu campeão, você vai mandar esse menino? Eu vou tirar a cabeça dele. Vou cortar a cabeça dele. Isso não é nem luta pra mim. Iriri, dororó. Davizinho olhou pro gigante, tirou do bolso uma coisa chamada funda. Sabe o que é funda? Ou não? Não. Funda é o seguinte. É como se fosse o estilingue. É 2 tiras de couro
E embaixo tinha um lugar para colocar uma pedra. Ou seja, a pedrinha aqui e o couro segurando a pedra, fazer tipo um balancinho, sabe? Um balanço com couro e uma pedra aqui. Aí ele pegava aquele negócio e girava. Vum, 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 vum. Aí na hora que ele soltava uma das pontas da tira, a tira abria e a pedra ia. Como se fosse um estilingue. Davi abaixou, colocou algumas pedras no bolso. Ou é uma pedra só? Eu não lembro se é uma ou algumas. Mas ele pegou a pedra. Vou, o gigante vindo, rasgando, com a espada na mão, soltou a pedra. Deus empurrou a pedra com a mão de Deus. Velocidade de fuzil AR-15. Eu acho que foi a pedra mais veloz do mundo até hoje. A pedra ganhou uma velocidade de fuzil AR-15. Acertou no meio da testa do gigante. Pum! Nisso o gigante caiu desacordado, desmaiado. Ele não morreu. Como o gigante estava no chão, desacordado, o Davi chegou perto do gigante, pegou a espada do gigante, que era muito pesada, que ele nem conseguia segurar direito, levantou a espada assim e vlau! Cortou a cabeça do Golias, do gigante, pegou a cabeça e mostrando, mostrar para os filisteus aqui, ó, seu campeão. Até a cabeça dele deve ter sido pesada. Com certeza. Vixe. Essa foi a batalha histórica do rei Davi. Aí, Saul começou a gostar do Davi ou não? O que você acha? Aí eu acho que não. Não, nesse momento, Saul não tinha nenhuma bronca do Davi, né? O rei Davi ajudou o povo, né? Tinha que matar o gigante, ele conseguiu. Foi um milagre de Deus mesmo, que ninguém entendeu nada. Ele começou a gostar do Davi. Tanto é que ele falou pro Davi para morar com ele no palácio. Sabe por quê? Não sei. Porque é o seguinte, Davi, ele era guerreiro, sim ou não? Sim. Certo. Mas Davi também, ele era sensível, ele era um artista, ele era músico, ele tocava harpa. O rei Saul, ele tinha um problema, não se sabe ao certo qual que é esse problema, mas de vez em quando ele ficava atormentado, ele tinha pesadelo. Na Bíblia fala que ele estava endemoniado. E quando Davi tocava a harpa dele, o Saul se acalmava e dormia. Então o rei Davi começou a morar no palácio do Saul e tocava a harpa para o rei Saul dormir. Nesse momento que ele tocava a harpa, que ele já tinha matado o gigante, o rei Davi o rei Davi, ele já era ungido para ser rei. Ele sabia disso, mas Saul não sabia. Saul sabia que Deus tinha colocado um novo rei, mas não sabia quem era. E Davi não é besta de falar que ele foi ungido, porque se ele falasse que ele tinha sido ungido rei, o Saul ia mandar matar ele. Porque Saul não queria sair do trono, né? Não é besta? Aí os anos foram passando, com o Davizinho morando no palácio e ajudando o rei Saul. Nisso, Davi ficou muito, muito amigo do filho do rei, que se chamava Jonatas. E Davi começou a ir para as batalhas, ele treinou, né? O exército, ficou bom de guerra, bom de batalha, ia com o Jonatas para as guerras e arrebentava geral, cara. Eles eram os heróis da nação, os dois, mas o Davi é sempre mais.
Porém, Davi começou a se destacar ainda mais, ainda mais. Ele era tipo o top, 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 top. Tanto é que o rei Saul começou a ficar com ciúme de Davi, porque o povo gritava: o rei Saul matou 100, mas Davi matou 1000. Essas coisas, sabe? Sim. Aí o rei Saul descobre que o rei Davi foi ungido. O rei, não se sabe como ele descobre. E quando ele descobre isso... não contei um negócio. Quando o Davi ganhou do gigante, ele casou com a filha do rei Saul. Entendeu? O rei Saul falou assim: quem matar o gigante vai casar com a minha filha. Porque ninguém queria matar o gigante. Ou seja, o rei Davi... por isso que ele foi morar também no palácio, porque ele era genro do Saul. Quando o rei Saul descobriu que ele foi ungido mesmo, aí o Davi o que fez? Capou o gato. Ficou fugido por um tempão. O rei Saul perseguindo ele para matar ele. Tem uma passagem engraçada. Muito engraçada essa passagem. O rei Davi estava sempre escondido. Sempre escondido porque o rei Saul queria matar. Você tá dormindo? Não, eu tô gripada. Achei que você tava dormindo. Beleza. Então, o rei Davi, ele tava escondido numa caverna. Aí veio uma informação pro rei Saul que ele tava numa região tal. Aí o próprio rei Saul, em pessoa, com a caravana de soldados, foi atrás do Davi pra matar ele, que ele é o seu futuro rei, né? Era um inimigo. E Davi tava lá com... tinha aliados, tá? Eles estavam escondidos dentro de uma caverna. Porém, o rei Saul, ele tava passando na frente da caverna e ele ficou com vontade de fazer o número 2. É sério, eu tava brincando. Ficou com vontade de soltar um barrão. Aí ele entrou na caverna. Aí o Davi viu, o rei Saul entrou na caverna. Ele ficou escondido lá. Viu lá o rei Saul lá fazendo o trabalho, né? aí o que o Davi fez? Foi devagarzinho, devagarzinho. Você acha que Davi deveria matar o rei Saul ou não? Acho que não. Mas o rei Saul queria matar ele. Mas como ele tinha um coração enorme, eu não acho que ele ia fazer isso. Exatamente. Certinho. O rei Davi foi devagarzinho, assim, atrás do rei Saul. Pegou o manto do rei Saul, a roupa do rei Saul, passou a faca assim, cortou um pedacinho do tecido, guardou. Aí o rei Saul lá fez a força dele, terminou de fazer o número 2. Aí quando ele estava saindo da caverna, o rei Davi falou assim: ei! Aí olhou para trás e viu que era o Davi. Aí Davi pegou aqui e falou assim: aqui ó, sua roupa. Você estava na minha mão. Eu podia ter te matado. Mas quem sou eu em tocar no ungido do Senhor? Quem ungiu... Saul, ele se corrompeu, fez coisa errada, mas Deus que ungiu ele rei, né? Deus que falou assim, para indicar o Saul. Aí o Davi, ele nunca ia tocar no ungido. Olha o coração desse cara, hein? Enorme. Aí aconteceu que... Aí beleza, aí passou mais um tempo, Davi fugido, aí ficou esse negócio de gato e rato, um querendo pegar o outro. Teve uma guerra, Saul foi pra guerra, com o irmão dele, o Jonatas, o filho dele, o Jonatas, que era amigo do rei Davi. Na Bíblia fala que eles eram tipo que nem irmãos, pra você ter uma ideia. Um amava o outro, como irmãos. E o Saul e o Jonatas morreram na guerra. Morreram? Saul e Jonatas morreram na guerra. Aí Davi estava escondido ainda, né, em perseguição.
Aí veio a informação, ó, teve uma guerra lá, o Saul foi defender o Israel com o Jonatas e os dois morreram. Os dois morreram? Davi chorou. Falam na Bíblia que... Na Bíblia fala que ele, tipo... Ele rasgou a roupa dele. Jogou terra na cara. Ele chorou muito, porque ele amava Jonatas como irmão. E ele pelo rei Saul, ele seria um inimigo, mas ele não ia matar, ele nunca ia matar o rei Saul, porque o rei Saul era um ungido de Deus, né? Ou seja, o rei Saul não morreu pela lâmina de Davi, mas pelo inimigo. Mas ele ficou muito triste. Quando o rei Saul morreu, o que Davi fez? Voltou para Israel. E o povo aceitou ele como um novo rei. E ele virou o rei de Israel. Se eu for contar mais, vai demorar mais ainda. Ó, só para resumir, o rei Davi, ele fez coisa errada? O que você acha? Ai, acho que não. Fez. Fez? Coisas erradíssimas. Mas ele era um homem conforme o coração de Deus, não era? Que tá na Bíblia? Ele sempre se arrependia e nunca mais fazia. Ou seja, ele não era santo. Santo é só Jesus, que nunca fez nada de errado. Ele fez coisa errada já. Porém, ele se arrependia. Tanto é que ele é o rei de Israel, até hoje, se for ver. O Davi tinha vontade de construir um templo para Deus. Ele tinha esse desejo de fazer um templo para Deus, para guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é onde estavam as tábuas da lei, que é os 10 mandamentos que o Moisés recebeu lá do Monte Sinai. Sabe os 10 mandamentos? Sim. Tá. Tava como se fosse um baú chamado Arca, chama Arca da Aliança. E a Arca da Aliança estava num tabernáculo, que era tipo... O tabernáculo, na época, era como se fosse uma cabana. Uma cabana, não era uma coisa de concreto, de física, era de tecido. Ele queria fazer um templo. Mas Deus falou para ele, através do profeta, que pelas mãos do rei Davi, ele não ia fazer o templo, porque a mão dele tinha muito sangue de inimigo. Ele matou muita gente. O rei Davi matou gente pra dedéu. Teve muita guerra, era muita guerra, ele participava e matava mesmo. Quem construiu o templo foi o filho dele, o Salomão. Samuel é um profeta. Foi o rei Salomão. Ele construiu o primeiro templo de Deus. O rei Salomão, que é o pai do rei Davi. Só para finalizar, porque eu falei lá, lembra no comecinho que o rei Davi e Jesus nasceram em Belém? Não falei isso? Sim. Em Isaías, o profeta Isaías, que veio depois do rei Davi, o primeiro profeta foi o Samuel. Aí teve vários outros profetas. Aí tem um profeta chamado Isaías. O Isaías profetizou um negócio para o futuro. E ele disse que o Messias viria da linha sanguínea, ou seja, da linhagem do rei Davi, da linhagem de Judá, da tribo de Judá. O rei Davi era da tribo de Judá, e ia nascer na mesma cidade do rei Davi. Jesus é da linhagem de Judá e nasceu em Belém. Então ele cumpriu a profecia. Tá bom? Sim. O que você achou da história? Eu achei ótimo, valeu a pena ficar quase 4 horas da manhã ouvindo essa história. Ó, você tá sendo irônica comigo, hein? Não estou Você gostou mesmo? Gostei. Como chama o primeiro rei de Israel? Nossa senhora, eu esqueci.
Tanta história na minha cabeça. Lamão. Moel. Salomão? Samuel. Samuel era profeta. É Saul. Nossa O rei Senhora. Saul é o primeiro rei de Israel. O segundo foi Davi. E o terceiro, Salomão. Beleza. Gritando Sá nesse. Próxima pergunta. Vamos ver se você prestou atenção. Próxima pergunta. Qual era o nome do gigante que Davi derrotou? Ai, meu Deus, é. Golias. Ó, Golias. O que Davi tocava para o rei Saul dormir? Ai, aquele. Ai, meu Deus. Esqueci o nome do Ar. instrumento. Ai, eu esqueci o nome do. Harpa. Harpa. Quais os dois animais que Davi matou antes de matar o Golias? Antes de ele matar o Golias, que era o gigante, ele matou dois animais. Quais são? O urso, se eu não me engano, eu acho que foi lobo? Não? O urso e Ah, o leão. leão. Beleza, então. Isabelle, um beijo pra você, tá? Espero que você guarde no seu coração essa história de Deus, tá? Eu não contei com tanto. Eu sou detalhista nas histórias, eu sei, mas eu tentei resumir, senão não ia vou ficar até amanhã aqui contando. Você gostou mesmo? Gostei. Tá Vou levar bom, essa então. história pra sempre no meu coração. Beijo, Isa, é nóis. Tchau. Beijo, Talieninho. Tchau. Tchau, tchau.